Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que este momento tão especial, além de qualquer explicação material, verbal, possa se eternizar em nossos corações. O bondoso Espírito José Cordeiro, que eu tive a alegria de ser o meu sogro, havia me dito, em determinada ocasião, uma pergunta: qual é o maior tesouro de alguém na terra, meu filho? E eu disse: qual é, senhor Zé? Ele falou: os amigos. Nós temos amigos estrelas. E é com muita gratidão que eu ouço as palavras do nosso Guina, que é um amigo estrela, dos muitos amigos estrelas que Jesus tem me proporcionado conhecer. E eu rogo por isso mesmo a Jesus, que é o amigo sol de nossas vidas, que nos permita falar tudo aquilo que nós também necessitamos ouvir. A vida é uma epopeia de oportunidades, no qual essa orquestra maravilhosa se abre aos nossos olhos, para a realização das mais belas e mais profundas conquistas do coração. O espírito na terra está amparado por uma força onipresente, onipotente e onisciente, que lhe leva a passar pelas experiências incontáveis, justamente porque logo ali, maviosamente, depois da porta da morte do corpo físico, ei-la de braços abertos, a comprovação da imortalidade para todos nós. Eu sei que dias como os dias de hoje, muitas vezes mexe com as entranhas de nossas dúvidas, levando-nos a pensar o que será de nós dia por dia, semana por semana, mês, ano a ano. São tantos os desafios. A vida se organiza por etapas, muitas vezes complexas, em que temos nós o dever de lidar com tantas responsabilidades de cunho familiar, de sobrevivência. Entretanto, organizam-se as pleiades numerosas dos espíritos superiores, todos os dias, para oportunizar que o Espírito venha na terra para uma conquista além das agruras da terra. É a dissolução completa do sofrimento, a diluição completa da dor, a que todos nós estamos sendo convidados a viver nestes dias. Pois existem dois tipos de dores. Aquela dor que é inerente às situações de todos os dias, situações essas que nós não temos controle, e pela ilusão de termos controle, criamos o sofrimento. É a dor situacional. Mas existe um outro tipo de dor, a dor de cunho da nossa própria intimidade, das questões que ainda não resolvemos dentro de nós, que queremos saber por que, em meio a tantas oportunidades, o que nos impede de fruirmos e desfrutarmos desta epopeia magnífica da vida. É a conhecida dor moral. Essa dor moral
ela vem de um histórico do espírito em trânsito em várias existências, e cujas suas experiências nessas existências lhe proporcionaram assimilar o que ele conseguiu cumprir, ou o que ele não conseguiu cumprir perante as leis divinas. E quando ele se sente no domínio das próprias emoções por ter cumprido bem em determinada experiência, a voz da sua consciência, a conexão com as leis superiores da vida, ele se sente autorrealizado. Porém, quando ele sente que, diante de uma experiência dilemática, um dilema da vida, em que ele é convidado a fazer uma escolha pela consciência, chamada escolha consciencial. Porém, essa escolha que ele faz não é a escolha que se conecta com as leis divinas e acaba sendo a escolha dos seus impulsos automatistas, a escolha do ego, da energia que ele ainda traz egóica, o espírito. Então ele não consegue desfrutar do que vem depois dessa escolha, porque o desfrute real é um atributo do prazer dentro do espírito existencial. E como todos nós nascemos para sentir o prazer de ser feliz, o prazer de viver, o prazer de aprender com as experiências, o espírito sente que algo falta. E isso lhe dá essa dor de se sentir ainda não pleno, sem a completude que ele busca. É por isso que todos nós trazemos em maior ou menor grau uma dor moral. Uma dor moral ligada às nossas escolhas, que podem, a partir do arquétipo da autoconsciência, nos libertar profundamente do autoengano. Mas o que se constitui o mais alto engano do ser? Seria o mal que ele faz deliberadamente? Seria a falta da caridade, da humildade? Também. Este autoengano é o autoengano evidente. Porém, que nós já conseguimos estudar meticulosamente. Mas existe um autoengano ainda mais intenso dentro da criatura humana, que é aquele autoengano do ser em não reconhecer o seu real valor. Quem realmente somos e o que nós interiormente e além no universo merecemos. Quando este autoengano está muito encrudecido, a criatura quer pegar o valor que ela é e tentar destruir esse valor de mil formas, até o ponto do movimento em que a rebeldia leva a criatura a tentar se descriar, o que é impossível. Por exemplo,
pelo ato do suicídio. É uma das manifestações extremas da tentativa da criatura retirar o valor dela. Mas o nosso valor é indiminuível, indestrutível. O nosso valor é de propriedade do cosmo, de Deus para conosco. E este é o ponto em que começa a compreensão do centurião, que aqui vai ser retratado como arquétipo, porque ele sabia muito bem o valor dele, tanto quanto compreendia até onde as suas escolhas conseguiram levá-lo. Então são duas coisas distintas: o valor que eu sou e o que é que eu fiz das minhas escolhas. O valor que eu sou é maravilhoso, é divino, é sublime. Porém, o que eu fiz das minhas escolhas, perante esse valor, pode ter me transmitido muita dor, pode ter me levado ao muito do sofrimento. E é com base no reconhecimento dessas escolhas que eu volto para a casa do Pai, no meu coração, na minha consciência, e me sinto imensamente valorizado para realizar boas escolhas. Escolhas que dulcifiquem as minhas emoções, mas também que reajuste o meu pensamento, que amenize as minhas agruras da alma, mas que também me direcione ao meu dever. Porque o Espírito não veio na terra apenas para ser aliviado diante do seu sofrimento. Ele também veio para encontrar rumo cósmico, rumo acertado, direcionamento operante. Eu vim para uma estrada a ser trilhada. Eu sei o que eu vim fazer. É o perfil do autoconsciente. Eu sei o que eu vim ser, me tornar. É o perfil do autoconsciente. Eu sei o que eu sou convidado a sentir. É o perfil do autoconsciente. Porque o autoconsciente compreende que em todo o universo existe a grande proposta de Deus para a criatura. Então nós vamos agora mergulhar, só que numa perspectiva de abordagem. Quando nós estudamos parábolas, nós fazemos exegese. Porque a parábola é estruturada no mecanismo de símbolos, do começo ao fim, símbolos, que pela exegese nós vamos entendendo a estrutura do significado que há por dentro desses símbolos. Então nós fazemos nas parábolas exegese. Mas, em encontros terapêuticos, fatos que aconteceram, nós colocamos abordagem. Então, numa abordagem do sociólogo, ele viria aquilo numa situação entre um homem do Império Romano falando com um homem judeu. O que significaria aquilo na abordagem sociológica? Na abordagem psicanalítica, poderia-se fazer uma análise sobre o que significaria Jesus para aquele homem, talvez a figura do pai, dentro da proposta psicanalítica. No behaviorismo, o comportamento, que é uma outra linha da psicologia,
poderia levar o indivíduo ao processo da dor do seu servo, levá-lo a buscar a solução naquele homem que havia demonstrado realizações maravilhosas da cura física pela Galileia, registrada por Lucas de forma brilhante em seu evangelho. As suas abordagens, todas, possuem seu valor inequívoco. Nós, no entanto, estamos oferecendo a abordagem psicológica consciencial. E nessa abordagem, as personagens desta passagem se transformam em arquétipos. E existe um mergulho profundo nos símbolos que as palavras de cada ali personagem desta passagem real, pessoas reais, vão abordar para nós. Então comecemos através desse estudo. No encontro terapêutico de Jesus com o centurião, registrado por Mateus, estudaremos o arquétipo da autoconsciência, virtude fundamental para que o espírito imortal possa se libertar dos entraves, especialmente do auto-engano, que o impede de evoluir e ser feliz. Vamos ler a passagem, só que nós vamos lê-la inteiramente, para que nós possamos ver duas dimensões, contexto e texto. Então agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver o contexto, depois nós vamos ver o texto, a explicação minuciosa. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. A autoconsciência é uma virtude que está ligada diretamente a uma lei divina, a lei da verdade. Para que exista autoconsciência dentro de nós, é fundamental a percepção de como nós nos funcionamos. Deste nosso jeito de nos funcionar diante das circunstâncias. E este funcionamento passa por 3 processos.
pensamento, sentimento e atitude. A vontade é um atributo que vai estar mais ou menos desenvolvido. No caso do ser que desenvolve constantemente, a sua autoconsciência vai ficando cada vez mais nítida, a força de vontade dentro da alma. Porém, o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento são recursos valiosíssimos que nós podemos dispor para perceber como nós nos funcionamos. Se por acaso, olhando para nós, olhando para um de nós, e eu pedir assim: onde é que está a tristeza aí dentro de você? Acha para mim. Nós vamos ter dificuldade. Onde é que está a inveja dentro de nós? Acha aí dentro de você. Nós vamos ter um desafio em cima disso. Porque estes todos sentimentos, vinculados também ao auto-engano, aquele outro arquétipo, estudado na manhã de hoje pelo nosso Alírio, pelo nosso Saulo, eles estão aí, aqui, dentro de nós. Porém, se nós perguntamos, ache cada um desses sentimentos que nos incomoda, teremos uma certa dificuldade de encontrá-los. Mas quando eu pergunto, lembre de um episódio em que você sente que foi invejoso. O episódio aparece. Lembre de um episódio que eu sinto que fiquei triste realmente. O episódio aparece. E quando o episódio aparece, eu lembro que ali a tristeza também aparece. Por quê? Porque as emoções dentro do nosso coração existem de maneira concreta e necessitam de um episódio para aparecerem, para surgirem, graças à estrutura que nós trazemos do nosso sistema nervoso central, a estrutura de todo o aparelho cerebral, que nos permite pensar e verificar com memória o que foi que nós fizemos. Nesse sentido, a ocupação de uma pessoa que está focada na autoconsciência encontra uma maneira muito prática de começar a transmutar essa sua postura de auto-engano para levar a postura de autoconsciência. É reconhecer as fragilidades e reconhecer os episódios em que realmente eu manifestei essas fragilidades. Porque uma das questões que mais favorece o mecanismo prático da autotransformação é eu poder utilizar o meu pensamento, o meu sentimento, para transformar a minha atitude nos episódios em que eu me lembro bem como foi que eu fiz escolhas equivocadas. Então eu vou nesses episódios com a coragem de quem analisa muito bem como é que eu estruturei o meu comportamento daquele jeito. Porque quando eu vou no fundo do comportamento, se eu estou mobilizado para a autoconsciência, evitando o autoengano, eu gritei com alguém, e eu vou dizer que isso foi amoroso? Veja, o autoengano vai buscar a justificativa. Eu gritei por isso, por aquilo, mas a autoconsciência vai no fato. Eu gritei. E a escolha de ter gritado foi amorosa comigo? Foi caridosa comigo? Foi justa comigo?
Então, antes de nós tocarmos no arquétipo da autoconsciência, é fundamental nós nos equiparmos agora desta base compreensiva de como é fundamental encontrarmos os recursos que estamos tendo dentro de nós, concretos, para a dissolução do auto-engano. Primeiro, reconhecimento desta fragilidade. Segundo, vontade ativa de ver os episódios, lembrar dos episódios, que nós fizemos escolhas equivocadas. Não termos medo de fazermos essa viagem. Essa viagem é fundamental. Essa viagem é nós irmos lá à porta de Cafarnaum. E agora, todo esse encontro vai fazendo mais sentido. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O que seria para nós o símbolo entrada de Cafarnaum? É muito interessante pensar que o centurião não esperou nem Jesus entrar na cidade. Jesus estava entrando na cidade, na porta da cidade, entrando. Na porta, não a porta, entrada que nós dizemos. Estava entrando na cidade. E quando ele estava entrando em Cafarnaum, quem estava lá? O centurião. Fazendo o quê? Implorando. Dois símbolos interessantes. O centurião, que é este arquétipo da autoconsciência, ele vai à porta de Cafarnaum. Ele vai ao encontro sincero e autêntico do arquétipo da verdade. Não espera, porque quem espera justificativas procrastina, deixa para depois. E quem quer realmente se transformar, vai lá ao encontro da verdade. Jesus, arquétipo da verdade. Centurião, arquétipo da autoconsciência. Ele vai à porta encontrar a verdade. Quando nós cometemos um equívoco, e estamos muito bem conectados com essa virtude da autoconsciência, nós falamos o que para nós quando nós cometemos o equívoco? Eu fiz. Eu fui à porta de Cafarnaum. Porque eu já vou lá e faço um movimento de súplica à verdade. Que movimento de súplica este centurião, nós, arquétipo da autoconsciência, em essência, em latência, em desenvolvimento, faz ao grande arquétipo da verdade uma súplica. Porque a autoconsciência conhece umas outras leis fundamentais, entre elas a lei maior, a lei de justiça, amor e caridade. E sabe que perante a lei de justiça, amor e caridade, alguma coisa que aconteça dentro de nós está errado perante as consequências, ou fomos nós que criamos essas consequências? Fomos nós. Então não há como acontecer alguma coisa dentro de nós que não seja responsabilidade nossa. E aí então esse centurião sabe que não tem como ele chegar até o arquétipo da verdade, a autoconsciência não se aproxima até a verdade, vai até o ato aconteceu, eu reconheço, eu vou na porta do que aconteceu, eu aciono a memória, eu vou no fato. Então Cafarnaum, aqui simboliza na abordagem psicológica consciencial, o fato. Eu vou no fato. E nesse fato eu faço uma súplica, porque conforme eu sei, enquanto autoconsciência,
eu não tenho poder de exigir nada da verdade. O centurião era alguém de comando no Império Romano? Sim ou não? Cuidava de 100 soldados, centurião. Ele era do Império Romano, o império que dominava o povo hebreu, o povo judeu ali, e outros tantos. Interessante ver que o centurião, ele faz uma súplica, ele não faz uma exigência como soldado centurião. O que significa dizer aqui um outro detalhe fundamental, que a autoconsciência desse centurião ultrapassou as barreiras da persona. Ele não foi falar com Jesus como homem da autoridade romana, ele foi falar com Jesus de que maneira? Como alguém que compreendia a autoridade imortal. Não era a autoridade transitória, era a autoridade imortal. Então, uma questão fundamental nossa, para a nossa capacidade de aprendizagem, é reconhecer que diante de qualquer fato na nossa vida, eu quero me reportar à autoridade transitória do parecer, ou eu quero me reportar à autoridade imortal da verdade. Quando nós estamos focados no auto-engano, o mecanismo de reconhecer isso é trabalhoso, muito trabalhoso. No caso, até a pessoa focada no auto-engano pode se considerar difícil, porque o foco dela é no auto-engano. Então ela fica no auto-engano, acontece alguma coisa, ela faz uma análise para ver se a autoridade dessa situação vai colocá-la menos do que a visão que os homens têm dela. Então, se por acaso as pessoas vão pensar que eu sou inferior, vão me desprezar e tal, eu prefiro ir à semelhança de Nicodemos. Eu vou e me escamoteio e vou à noite falar com Jesus, ao invés de realmente falar às claras. A autoridade ali está focada na persona. Este centurião é diferente. Ele não colocou a autoridade dele focada na persona. Ele colocou a autoridade dele focada na realidade imortal. Então, quando ele suplica, implorando a Jesus, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Na história linear, nós sabemos que é o soldado, o centurião, falando com Jesus, pedindo por um servo da casa dele. É um ato de solidariedade, de caridade. Mas na abordagem consciencial para dentro de nós, isso tem uma significação ainda maior. Quem é o criado nessa abordagem mais profunda? Não estamos falando do criado exterior lá, porque esse fato aconteceu com ele lá. Vamos trazer agora do fato a abordagem cá, para o nosso coração. Quem é esse criado? Que ele pede ajuda. O ego. O ego. Com as próprias fragilidades, com as próprias dores. E veja, ele tem tanta autoconsciência, que ele diz assim: Senhor, o meu criado, porque o ego é um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. Já está em Bhagavad Gita, Krishna falando isso para Arjuna, há mais de 3.000 anos atrás. Então ele diz que este ego, dentro dele, e no caso aqui nós podemos dizer, o ego em nós, que está aqui na casa interior, na casa da minha estrutura psicológica,
está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele está falando, dentro de uma abordagem psicológica consciencial, de uma estrutura do ego rígido dentro de nós, que nos paralisa esse desfrutar amoroso da vida, esse desfrutar do sol que nasce, da lua, da convivência, dos amigos, da família, de nós mesmos, em solitude com uma oração. O ego paralítico sofre horrivelmente, porque numa abordagem amorosa com o nosso ego, o ego não nasceu para ficar paralítico em nosso comportamento, ele nasceu para ser um instrumento que ajuda o ser que somos, a luz íntima, o ser essencial, a produzir alguma coisa para a vida, para nós próprios. Ele tem uma função, sim, de nos ajudar na vida de relação, de através das experiências arquivarmos certas memórias em que a vida terrestre nos oportuniza depois transmutar essas memórias. Então tem muitas questões que o ego minuciosamente contribui, quando estamos conectados com a nossa essência e acolhemos esse ego. O que foi que o centurião fez? Ele vai até a verdade e pede o que para a verdade dentro dele? Uma súplica para que a verdade lhe ajude a acolher si mesmo, enquanto energia egóica. E aqui ele diz, sofrendo horrivelmente. Eu falei no início da dor situacional, eu falei também da dor moral, mas aqui ele não fala de dor, ele fala de quê? Sofrimento. O processo de manter o auto-engano em nosso comportamento vai repercutir mais cedo ou mais tarde um sofrimento horrível. Porque se nós estamos vivendo dia por dia intensas oportunidades de nos auto-perceber, para nos auto-aceitar, em auto-aceitando nós vamos buscar a melhoria, e eu fico no auto-engano, é menos um dia na terra, é menos um ano, é menos uma década que eu fico nesse processo de aproveitar e desfrutar o reino de Deus que está dentro de mim. E aqui eu posso perceber que ele já conhece tudo que o ego tem feito nele, e ele quer profundamente acolher o ego macerado por ele mesmo, enquanto movimento egóico macerado nas experiências da vida. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Se nós interpretarmos de uma maneira exterior, Jesus vai lá direto no ego, cura o ego e ponto. É assim que acontece? A lei do trabalho seria derrogada, todo o esforço pessoal seria derrogado. Mas aqui nós não estamos fazendo a abordagem situacional, o fato, nós estamos fazendo trazendo para cá, e eu aqui significa o quê? Verdade. Então o mecanismo em que verdadeiramente é possível nós nos curarmos do auto-engano é nos conectando intensamente com a verdade. E aí vem uma abordagem, uma visão, que muitas vezes é distorcida em certos discursos, quando não se compreende a estrutura das virtudes dentro da alma. A verdade dói, sim ou não? Não. A verdade cura. É isso que ele está dizendo aqui. A verdade não dói, a verdade cura.
O que dói é eu depois que eu dou-me conta da verdade. Aí começa a doer, porque o ego ainda está presente. É o chamado orgulho disfarçado na criatura. Existe isso dentro de nós, sim ou não? Existe. O orgulho disfarçado. Que nós, muitas vezes, temos todos os sinais que ele está presente dentro do nosso comportamento. Mas nós não assumimos que é exatamente assim como eu estou. Porque é o jeito que eu estou me funcionando. Não é que seja o jeito execrável. Não existe essa perspectiva perante as leis divinas. Mas é o jeito como eu estou me funcionando que eu também sou convidado a perceber. Porque eu posso fazer funcionar de outro jeito. Eu não sou a minha atitude. Como elucidou ontem o nosso Lacordaire. Eu sou muito mais do que a minha atitude. Eu sou amor. E tenho certos padrões do ego, das atitudes infelizes. Então, se eu sou o que eu sou, a atitude a gente muda. Eu me lembro de uma história que fala desse orgulho disfarçado, muito pitoresca. Que ele era um rapaz que entrou na mocidade. E desde que ele entrou na mocidade, ele queria saber quem era o mentor espiritual dele. Era curiosíssimo. Quem é meu mentor espiritual? E lia os livros de Leon Denis, Gabriel, Delane, Emmanuel, Joana e tudo mais. Grandes mentores, e queria saber quem é meu mentor. E perguntava para os monitores dos estudos: como é que eu posso saber? Mas isso é uma questão que não se revela assim, os monitores falavam. Pode ser que você não saiba exatamente, diretamente, mas não é importante isso. Querido Ricardo Mendes era o nome dele. Você deve primeiro se fixar na sua autotransformação. Eu estou me trabalhando a minha autotransformação. Mas se eu souber quem é meu mentor, você imagina que coisa boa. Vou poder acessá-lo diretamente, ele vai me ajudar, eu vou também me melhorar. Vai ficar tudo bem. Não se ocupe com isso. Mas ele era uma figura muito inteligente, estudava bastante, e daqui a pouco ele, com um pouco mais de idade, se ingressou nas palestras do Centro Espírita, o que também muita gente começou a gostar das palestras dele, aquela coisa toda, e foi sendo o trabalhador do Centro Espírita, até que ele foi convidado para fazer parte da reunião mediúnica do Centro Espírita. Só que Ricardo Mendes tinha um orgulho disfarçado. Ele não tinha entendido que os espíritos podem, de muitas formas, nos dar lições, e lições peculiares dentro do nosso orgulho e da nossa vaidade, justamente o que nós precisamos. E vez ou outra havia certas conversas, que alguma pessoa dizia: olha, eu acredito que no Brasil também existam espíritos que passou pelas tribos indígenas, que sejam espíritos de luz. Não existe nada. Espíritos inferiores que são das tribos. Será, Ricardo? Inferior. Eu acredito, Ricardo, por exemplo, que existam espíritos que passou pela experiência da escravatura africana no Brasil, que sejam espíritos de luz. Isso é coisa de outra religião, não tem nada a ver. Espírito também tudo inferior, senão não era escravizado. Será, Ricardo? Ricardo, não é bem assim. É sim. Vai lá em Kardec, vê se tem algum espírito lá que passou pela África, pela tribo indígena. Não passou nada. Mas, Ricardo, tem cada contingência, tem diferenças. É tudo inferior. E ele foi convidado para participar da reunião mediúnica naquela noite. E quando começou a reunião mediúnica, o médium que estava na frente dele, ele sentado no grupo que auxilia, o médium entra em transe, aponta o dedinho para ele e fala: vosso ser é meu protegido. Nossa! Ele regalou o olho assim, no estilo Alírio, de regalar o olho.
Foi maravilhoso. Ele regalou o olho e de repente ficou pálido. E o Espírito começou a dar várias instruções morais para ele, numa certa linguagem, intencionalmente cabocla. E terminou a reunião. Os companheiros da reunião mediúnica chegaram até ele e falaram: nossa, Ricardo, que interessante, isso é muito difícil de acontecer, muito raro. Assim, na primeira vez você chegar e é meu obsessor. Você veja só, como assim? Aquele jeitinho, aquela coisa toda. Meu Deus, eu estou sendo perseguido. Eu sou tão dedicado à doutrina. Eu sei, porque quando a gente é dedicado, as trevas vêm. E começa a fazer isso: orem por mim. E de vez em quando ele fazia palestra cá, fazia palestra lá. E aí alguns médiums, de vez em quando viam o espírito, falavam: olha, Ricardo, eu vi um espírito do seu lado. Como ele era? Ele era assim, negro, com aquela aparência africana. Meu obsessor, senta aqui, vamos orar. Vamos orar. E orava pelo obsessor. Isso era assim, assim, até um dia ele foi convidado para fazer uma palestra. E um desses amigos médios videntes, evidentes, porque existe o médium que não é o médium vidente evidente. Esses médios videntes, evidentes mesmo, olhava para ele, olhava para o lado dele. Olhava para ele, olhava para o lado dele. E ele então, naquela noite, antes da palestra, ele ajoelhou no quarto e começou a orar: Senhor, quem é o meu mentor espiritual? Hoje eu vou fazer uma palestra, eu tenho pedido há tantos anos, eu sou tão dedicado. Quem é o meu mentor? Me ajuda. Seria alguém tipo Joana de Ângeles, Emmanuel, ou alguém mesmo tipo Paulo de Tarso? Era uma humildade. Aí, nesse momento, ele então, orando, começa a fazer a palestra, depois na palestra, lembrando desse episódio, e aí o português dele, meus irmãos, nem Camões falou tão bonito, e falava numa linguagem, saía palavras que ele nem conhecia e tal, aquela coisa maravilhosa, e ele começou a chorar: meu Deus, mas como eu estou falando bem, e chorava, e o povo também chorava, aquela coisa toda e tal. Quando ele terminou, ele assim, aquela coisa tipo espírito que desliza no chão, foi saindo e tal, sentou na cadeira, né? Impressionante. Aí sentou na cadeira, o médium estava assim, olhando para ele, falou: Ricardo, você não sabe quem eu vi do seu lado. Como é que ele era? Ele era alto, luminescente, uma toga meio grega, assim, um louro na cabeça de ouro. É meu mentor, graças a Deus. Eu fui atendido. Eu adoro, Senhor, eu adoro esse tipo de trabalho, de dedicar tanto, aquela coisa toda, tá? Mas ele te deu um recado. Depois que você terminou, ele desceu antes, passou por mim e te deu um recado. Claro que ele ia me dar um recado, lógico. Depois dessa palestra, não é? Eu ia dar um recado. Ele deu recado. Qual é o recado? Não, ele só mandou perguntar para você assim: Vossa, você gostou? E foi embora. Imagina um trem desse. Orgulho disfarçado. Mentor sabia o tempo todo qual era o preconceito dele, foi lá e mexeu com ele e deixou a lição. Veja só. Então nós somos convidados, somos e seremos sempre convidados pela vida a percebermos o nosso orgulho disfarçado. Aqui não há orgulho disfarçado. Ele conhece muito bem das suas dores, muito bem como ele se estruturou. E continua: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ontem nós vimos a postura de entrega de Verônica. Ela não disse nada. Ela disse apenas na intimidade dela a frase de Jesus: seja feita a sua vontade.
Seja feita a tua vontade, meu Pai. Esta é a nítida frase da entrega. E o centurião também. Se nós analisarmos na perspectiva sócio-histórica, ele não estava pedindo para ele, estava pedindo para o outro. Este arquétipo da autoconsciência tem muitas virtudes consigo mesmo: humildade, caridade, porque quando ele vê o outro, ele se toma de compaixão também pelas dores do outro. E o arquétipo da verdade, que ilumina a compaixão, que ilumina a caridade, que ilumina a humildade dentro de nós, está ali justamente para ser tocada, para ser acionada dentro de nós, a verdade pela autoconsciência. Então ele diz aqui uma das frases mais belas: não sou digno de que entres em minha casa. Se nós entendemos que casa é a casa interior, veja a humildade dentro dessa abordagem psicológica consciencial. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, vem e tira a minha dor, vem e tira o meu sofrimento. Mas toda a alegria está no esforço nosso de dissolver o sofrimento. E ele diz isso: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, porque a minha casa ainda está egóica demais. E levando isso para nós, em nossa casa está egóica ainda por demais. Não tem como ser essencial a verdade existir de uma maneira abrupta, de uma hora para outra, mas com uma palavra. Veja que palavra é o assumir. Com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Muitas vezes, para que nós possamos lidar com o nosso auto-engano, em muitas situações, nós não exigimos que tudo seja esclarecido na relação com os outros. Por exemplo, se alguma coisa nos acontece na relação com o outro, primeiro eu quero que você diga tudo, para ver se eu vou te desculpar. Veja, é como se eu exigisse que houvesse a verdade clara da situação, mas só existe uma verdade em qualquer situação: eu me ofendi. Não é necessário que o outro esclareça tudo por que aconteceu. Basta que eu vá no fundo de mim mesmo e pergunte: eu me ofendi com aquilo? Independente se o outro estava com a chamada razão ou não, o que foi que aconteceu em mim? Eu me ofendi? Me ofendi. Então essa é a palavra, eu só preciso dessa palavra para esclarecer. Eu não preciso que o outro mude de ideia, não necessito que o outro mude de posição, que pense diferente, não necessito que as situações fiquem de outro jeito, nada. Somente uma coisa: que eu reconheça que eu me ofendi, que eu tive um movimento egóico. Sim, eu só preciso dessa palavra para que eu me sinta melhor, para que eu comece a dissolver o meu auto-engano. Agora, quando certas coisas acontecem conosco na vida de relação com o outro, a gente não exige que tudo o outro explique primeiro, para depois eu ver se eu vou entender? Não existe isso em nós? Existe. Muitas vezes existe esse comportamento. É auto-enganoso. A autoconsciência não responsabiliza o outro por aquilo que eu decidi sentir dentro de mim. O que eu decidi sentir dentro de mim é responsabilidade de quem? Minha. Então eu preciso apenas de uma palavra, que é a dimensão do que eu fiz comigo. É isso que é importante. O que o outro fez comigo, eu não exijo que entre na minha casa, que venha e esclareça tudo. Eu só cuido de mim, sobre o que eu estou sentindo, porque é aqui que eu tenho responsabilidade. E o meu rapaz, ou seja, veja como ele traz a autoconsciência, traz uma visão carinhosa do próprio ego, chama o ego de meu rapaz,
Ele coloca antes como servo, para que possa entender que o ego deve estar a serviço, mas entendendo, sofrendo horrivelmente, chama de meu rapaz. Ou seja, eu tenho uma relação com o meu ego, e ele está há muito tempo aqui comigo, eu não vou desprezá-lo, eu vou acolhê-lo, eu vou me ajudar. Por quê? Porque quando eu fiz as escolhas felizes, ele também estava lá. O ego não ficou aqui, eu fiz as escolhas felizes só com a essência. Eu ainda sou humano. Foi no momento em que o ego também serviu da maneira adequada, que me ajudou a fazer as escolhas felizes. Então eu tenho uma relação com esse ego. Ele não está separado de mim. E aqui ele continua: pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Aqui nós temos uma forma de compreender como a autoconsciência entende a sua conexão com as leis divinas. A autoconsciência dentro de nós entende, compreende, vivencia, se movimenta, melhor dizendo, sujeito à autoridade. A autoridade do quê? De Deus e das suas leis. O gentil espírito Adália, nos trazendo uma tríade reflexiva sobre a relação nossa com Deus, ela ofereceu, e está em várias obras do projeto, a tríade Eu, Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus. E ali ela explica dois movimentos do coração: entrega e ação. E que diante de Deus e diante das leis divinas, nós só podemos fazer o quê? Nos entregar. Porque eu tenho como agir em Deus, pedir para Deus fazer alguma coisa diferente? Não. Eu tenho como mudar as leis de Deus? Não. Eu tenho como me modificar, trabalhar as questões das virtudes dentro de mim. É aí no eu, espírito imortal, que eu ajo. Mas a Deus e às leis eu me entrego. Me entregar é um ato de estar sujeito a quê? Ao que é de autoridade do universo. As leis de Deus e Deus. Porém, quando eu não me sujeito a essa autoridade que está permeando todas as coisas do universo, o meu auto-engano me faz agir com o contrário da postura de quem está sujeito à autoridade. Ele não é um processo de servilismo, é um processo de entrega que ele está falando aqui. Mas quando eu não estou envolvido nisso, eu não me sujeito à autoridade e vou para qual extremo? O autoritarismo. Quando eu não me sujeito à autoridade da vontade de Deus e das leis divinas, eu vou para o autoritarismo e nem me percebo. Porque o autoritarismo não é necessariamente o ato da pessoa ficar mandando os outros. Este é um autoritarismo exterior, evidente, manifesto. Mas existe um outro tipo de autoritarismo. Qual é? Aquele autoritarismo em que eu exijo evoluir, ser feliz, me sentir bem, sem me acolher, sem me aceitar, sem acolher o meu ego. Como é que eu posso conquistar a paz,
sem me conectar com o esforço de me pacificar? Como é que eu posso encontrar o bem-estar dentro de mim, sem o esforço de fazer todos os tipos de atitudes que me tragam esse bem-estar, quantas vezes necessário for? Veja que é a ideia do indivíduo, ao invés de pedir para o servo, ele mandaria, na verdade, curar o servo dele. E quando uma pessoa quer, entre aspas, mandar, na verdade, o arquétipo de Jesus, para fazer um alívio abrupto, ele está considerando-se como se fosse superior às próprias leis divinas. Porque as leis divinas foram feitas para que nós nos entreguemos. E aí eu pergunto, nós podemos ter em atos do cotidiano, da vida cotidiana, atitudes de querer mandar nas leis e não entregar nas leis? O que vocês acham? Existe esse comportamento em nós? Existe. Em muitos momentos nós podemos nos deparar, nós mandando, entre aspas, tentando mandar, achando que podemos mandar, nas leis. Por exemplo, quando acontece uma coisa conosco que nós falamos, isso não podia ter acontecido. Podia não? Mas tanto é que aconteceu. Veja, somos nós querendo lidar com as leis, mandando, e falando assim, não podia, eu estou querendo mandar no tempo, estou querendo mandar nas circunstâncias. Então Deus errou, não é? Porque se não podia ter acontecido, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus descansaram naquele momento e aconteceu. Imagina uma coisa dessa. É possível? Não. Mas nós, na tentativa de mandarmos nas leis, sofremos horrivelmente. Sofremos horrivelmente. E o mais complexo é que quando nós não damos conta disso, ou seja, nós não nos apercebemos disso, nós também estamos, vez que outra, querendo mandar nas leis divinas dentro do sujeito. Você não podia ter pensado isso de mim. Ué, podia não? É a lei de liberdade dentro da cabeça dele. Como é que eu vou chegar para ele e falar, você não podia ter pensado isso de mim? Podia, tanto é que pensou. Agora imagine uma pessoa chegar para você num dia e falar assim, eu a partir de agora vou caçar seu livre-arbítrio. O que você vai falar dessa pessoa? Vai se internar, criatura. Você não está bem. Pois acredite ou não, nós fazemos isso sem dizer isso. Quando uma pessoa fala alguma coisa para nós, e nós entramos num processo de rebeldia contra o que a pessoa fez, ou que a pessoa quis, ou que a pessoa decidiu, ou que a pessoa... É como se eu estivesse indo lá dentro da pessoa e tentasse caçar o livre-arbítrio dela. Ou já pensou uma pessoa chegar para você assim, a partir de agora eu decreto que você nunca mais vai evoluir. Vê se é possível algo assim. Não é. Então nós sabemos que todo o trabalho de verdadeiro acolhimento com o nosso ego é nós nos sujeitarmos amorosamente à autoridade moral das leis divinas, que é a lei que vem da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para os seus filhos. Nós não fomos lançados no universo e depois Deus falou, agora vai com você, é com você. Ele nos lançou na existência e amavelmente nos acolhe o tempo todo, nos aconchega o tempo todo, dizendo, eu quero você feliz, eu quero você pleno. Se diante de um momento que você está com culpa, eu quero você se perdoando. Se diante de um momento nós estamos tristes, eu, Deus, a suprema vontade, quero você alegre, feliz, profundamente, eternamente. Ou seja, a felicidade pétrea, perene, profunda, dentro de nós.
Ele quer isso para nós. Então nós estamos diante de uma doutrina da imortalidade que está a todo momento nos oferecendo informações de que a vida é essa epopeia de belezas constantes, de oportunidades amorosas de felicidade, e que toda a energia do universo, toda, nos quer feliz, nos quer harmônico com o universo, oferecendo essa paz ao universo, mas com consciência. Há uma historieta que eu acho muito bela, uma historieta oriental, que diz que o mestre caminhava com seus discípulos e com algumas crianças no campo. Então o mestre pediu para os discípulos sentarem e para as crianças sentarem. E o mestre sentou e começou a preleção de sabedoria para as crianças. Eis que uma criança começa a correr no campo, não dá nem bola para o mestre. Os discípulos ficaram irritados. Meu Deus, o mestre está falando, e essa criança peralta correndo daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, vamos detê-lo. Na hora que eles se levantaram, o mestre, e continua a preleção, e a criança fazendo bagunça. Quem tem filho pequeno sabe como é. A criatura amanhece em casa e você tem a impressão que a banda do coreto está passando. Você olha para a criatura e ela não acorda de pé, ela acorda de bananeira. É uma coisa. E estava lá essa criatura fazendo bananeiras e coisas na árvore, aqui e ali, e o mestre, preleção dele, tranquilo. E daqui a pouco o discípulo não aguentou, o ego inquieto, falou: mestre, mas como? O senhor está fazendo uma preleção tão profunda, e a criança fazendo peraltice, é um desrespeito. Por que o senhor está tranquilo? Porque a criança é o ego, ela fica inquieta, mas o mais cedo ou mais tarde ela se cansa, e depois que ela se cansa, ela vai procurar quem? O adulto. O adulto é a essência. Se eu for e ficar ali preocupado com o ego, eu estou querendo ter controle da situação. Mas se eu sei quem eu sou, e eu sei o que vai acontecer com o ego, e eu sei como acolher o ego, depois que a criança se cansar e vir, eu tenho o domínio da situação sobre mim mesmo. Então você quer, disse ao discípulo, ter o controle da situação ou o domínio sobre você mesmo? E aí o discípulo guardou a lição maravilhosa. O arquétipo da autoconsciência, que nos liga à verdade, trabalha com o domínio sobre nós mesmos, que é o mais importante. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Numa perspectiva histórica, pareceria interessante ver que Jesus admirou-se com o centurião. Então ele não sabia quem era aquele homem que ele buscou, porque ele admirou. Parecia que o centurião falou uma coisa que Jesus não esperava, não parece? Mas se Jesus tinha a ciência dos séculos, imagina se não tinha ciência de quem estava ali na frente dele. É claro que ele sabia aquele centurião que estava à sua frente. Mas aqui o evangelista registra, admirou-se, que é importante entender que a palavra aramaica, a ideia daquela linguagem,
também estava permeada de múltiplas palavras com significações também parecidas. Então admirou-se não significa que ele se espantou, se surpreendeu de maneira inesperada. Ele admirou. Quando a gente admira uma paisagem, nós estamos espantados com a paisagem, surpresos com a paisagem, ou nós estamos contemplativos com a paisagem? Viu a diferença? Então ele admirou-se, ele entrou num estado contemplativo quando ele viu aquilo. Porque os atos, as atitudes, os comportamentos conscienciais que Jesus observava, era semelhante de uma paisagem lindíssima à sua frente. É admirador ver um ato desse à sua frente. Então ele admirou-se, contemplou aquele momento de autoconsciência do centurião, e disse aos que o seguiam: em verdade, conexão com a lei da verdade. Em termos de leis divinas, ele está dizendo em parâmetros. Toda vez que Jesus colocava em verdade, é parâmetro que ele está nos oferecendo. No parâmetro das leis divinas, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É preciso compreender que aqui Jesus não está excluindo a grande fé de outros, como João Batista, como Paulo de Tarso, mais tarde. Ele diz fé como esta, esse tipo de fé, a peculiar fé da autoconsciência. Porque a fé se desdobra em muitas outras formas dentro de nós, mas como esta, desse jeito, ele diz que não viu em Israel. E Israel era a terra sagrada, a terra onde todo mundo ia para Jerusalém. Jerusalém para poder manifestar a sua fé. E ele diz que lá na terra sagrada, onde tem a cidade sagrada, onde tem o templo sagrado, ele não viu nada disso, que ele estava vendo na sua frente naquele momento. Porque a autoconsciência, para poder dissolver o auto-engano, acolhendo o ego, convida a ter uma fé convicta de Verônica, em qual lei? Da verdade. A virtude da fé na lei da verdade. Eu tenho uma fé imensa que isso é real, que se eu me esforçar, isso vai dar certo. Eu estou me conectando também com a fé convicta, com a lei da verdade. É uma garantia íntima, e não uma garantia exterior. Então aqui, o que o centurião tinha certeza convicta? De que se ele, arquétipo, no caso, trazendo para nós, a abordagem psicológica consciencial, nós, enquanto arquétipo da autoconsciência, simbologizado pelo centurião, dentro de nós, quando nós temos certeza profunda, convicta, de que o ego merece acolhimento, de que o ego merece autoaceitação para transmutação, para mudança, de que o ego merece auto-perdão, quando eu manifesto a fé convicta, a semelhança de Verônica, analisada amorosamente ontem, mas agora dentro de mim, quando eu faço isso com o meu ego, ele vai se curando, ou seja, ele vai se reestruturando para ficar a serviço do ser essencial que eu sou, da luz amorosa, crística que eu sou, e que está em latência ainda no desenvolvimento paulatino.
Porém, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel podemos ter todos os conhecimentos espíritas, de todos os livros, dos mais lindos lançamentos. Este conhecimento de coisas espirituais é Israel. Essa vivência das questões espirituais é em Cafarnaum das nossas emoções. É aqui dentro. Mas se eu não tenho conhecimento, eu também muitas vezes não sei como fazer. Por isso o equilíbrio. Ele não disse que lá em Israel não tinha gente com fé. Ele não falou isso. Ele falou que lá ele não viu uma fé como aqui. Mas lá tinha. Então muitos de nós temos muitas coisas boas dentro de nós, que já damos conta de fazer, conosco mesmo, por conta desse nível de conhecimento que nós temos. Ainda bem que já temos. Mas a verdadeira dimensão do autoacolhimento existe somente quando nós temos plena fé de que se nós aconchegarmos o nosso ego e reconhecermos a sua fragilidade, que ele está sim em determinado nível dentro de nós paralítico, e que ele está sim em determinado nível dentro de nós sofrendo horrivelmente, aí sim a verdade pode vir, e com uma palavra pode nos curar daquele nível de auto-engano que nós estamos nutrindo ainda dentro de nós. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Numa interpretação geracional, ou seja, gerações, social, dá a impressão que Jesus aqui está falando das pessoas que vão vir, como ele diz, na terça-feira nós fizemos essa análise antes desse encontro, no pré-evento, aqui na federação, à noite, sobre Hanã, e que Jesus diz a Hanã: os meus discípulos virão de todos os lugares. Existe uma semelhança nessa colocação de Jesus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Agora, numa abordagem, cada questão aqui é um símbolo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. São dois símbolos. O Oriente aqui simboliza toda essa perspectiva do sentimento. O Ocidente, toda essa perspectiva da razão dentro de nós. Muitos virão, ou seja, todo o nosso compêndio de patrimônio espiritual dentro de nós, os nossos recursos interiores, eles virão pelo viés do equilíbrio entre o sentimento e o equilíbrio entre a razão, intelecto moral. O ser intelecto moral. Muitos virão, porque eu estou com a fé convicta sobre quem eu sou, a autoconsciência, e como acolher o meu ego, a atitude de reconhecimento e entrega à verdade. Então esses muitos que virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa. A mesa que é um símbolo. Tomarão lugar ao meu eu, que está hoje nessa estrutura, a minha individualidade, a minha identidade, melhor dizendo. O meu sentimento, o meu pensamento, tomarão lugar a minha identidade imortal, com Abraão, que é pai do povo hebreu,
Isaac, que é filho de Abraão, Jacó, que é neto de Abraão, filho de Isaac. Gerações: Abraão, Isaac e Jacó. É uma linha de conexão, conectividade. Mas aqui não se trata apenas do ser Abraão. Numa visão sócio-histórica, trata-se. Na abordagem para nós, trata-se de 3 questões dentro de nós. Abraão é o início, é o pai, é a consciência. Isaac é o pensamento. Jacó é o comportamento. Então, dentro do sentimento e da razão, vão vir se equilibrar na minha identidade, na consciência, no pensamento e no meu agir. Porque eu me conectei com a verdade. Nem mesmo o povo de Israel, lá, eu vejo tamanha fé, disse Jesus. Mas aqui digo-vos, que muitos que estão vinculados ao trabalho da autoconsciência, numa perspectiva além das reencarnações, numa perspectiva na vertical da vida, na imortalidade da vida, estes sim, os que viverem além de suas gerações, os que vierem para a terra para compreender as leis divinas, vivenciá-las amando-as, para cumpri-las na consciência, vêm para a construção da geração imortal. Nós viemos para a construção na terra da geração imortal. A geração imortal não está submetida aos desvios e às limitações das décadas e dos séculos. Do jeito que os cristãos de há 2000 anos viviam, eles também estão nos convidando a viver o mesmo modus vivendi deles, e agir com o mesmo modus operandi deles. É a geração imortal, que numa perspectiva ligada à imortalidade, nós só entendemos isso em termos de livros sobre planos espirituais. Como é que funciona lá o nosso lar, Alvorada Nova? Como é que essas sociedades? São sociedades formadas por espíritos que sabem e que sentem que são imortais. Eles ali formam a sociedade de gerações imortais, ou seja, consciência da imortalidade. Nós estamos na Terra para ajudar a implementar a consciência da imortalidade e auxiliar na fundação dessa ideia, geração imortal. No ponto de vista sociológico, uma geração ela dura de 20 em 20 anos. A cada 20 anos uma geração muda. Então depois da guerra foi conhecida como a geração dos baby boomers. Depois veio a geração hippie, agora a geração X, Y, Z, e agora a chamada geração millennium. Sabe o que é uma geração na Terra? Uma geração na Terra é um grupo de pessoas que nascem em determinado período e que são influenciados pelas coisas que aconteceram nesse período. Isso é uma geração. Quem aqui lembra, por exemplo, daquela propaganda Denorex? Não precisa levantar a mão, gente. Eu não quero dizer que a pessoa tem mais de 25 anos em cada perna. É uma geração, por exemplo, que foi influenciada por uma cultura e naquela propaganda, muita gente lembra. Gente, eu também lembro, estou brincando. Eu lembro também. Mas o que eu quero dizer é que, de tempos em tempos, o homem e a mulher que estão reencarnados naquela época, sofrem influência daquela época. Agora a proposta é outra. Se durante tantos anos o homem ficou submetido à influência de costumes sociais, chegou o momento de nós podermos trabalhar para a implantação na Terra da geração que é influenciada por leis morais. Essa é a geração imortal. Nós estaremos sujeitos à autoridade, como centurião, de leis morais.
e não de situações culturais, como ainda estamos. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E ele fala os filhos do reino, ele está falando do reino de Israel, os filhos dessa cultura, que pensa, mas não sente, que pode até saber muito, mas não vivencia o amor. É lógico que eles serão lançados para fora, para o vazio existencial, para a falta de sentido, porque ficam só no exterior. É como se eu quisesse experimentar um lindo bolo, comendo a fotografia do bolo. Imagina. É assim que vive o pensamento exterior. Eu sei muito, eu entendo muito, mas para sentir, como é que eu faço? Eu não sinto. Então vamos trabalhar, porque se eu não estou trabalhando para sentir, aqui está uma colocação importante de se analisar. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Principalmente nós, espíritas, que já sabemos tanto sobre as informações do mundo espiritual, ter essas informações para não vivenciá-las é ficar no enorme pranto e ranger de dentes. Porque se nós hoje sabemos o que sabemos, e sabemos para que possamos sentir, imagine quantas pessoas que não sabem o que nós já sabemos, estão com sede de tudo isso, justamente para sentir. Talvez a gente pense que a nossa vida, a nossa reencarnação, seja uma coisa que estamos lidando só conosco. Não. Ela é realmente algo que nós é que vamos transformar dentro de nós. Mas um espírito que chega na Terra, adquire conhecimento espírita e não ajuda na implementação de uma geração imortal, é um espírito que está comprometido com ele e com o que ele também deixou de fazer no tempo em que esteve na terra, porque este é um momento misericordioso. Um momento misericordioso significa assim: olha, eu sei que eu sou filho de Deus, mereço toda a felicidade, tenho direito a isso, mas a vida exatamente que eu tenho hoje na terra, se fosse, entre aspas, só a lei de justiça, eu teria exatamente essas mesmas condições? Teria exatamente essa família, essa situação? Se a lei de justiça viesse, porque ela não é separada da lei de amor e caridade, mas só por imaginação, se a lei de justiça viesse, ó, justamente você vai receber exatamente tudo que você produziu para você, e aí todos os tipos de apoio da lei de misericórdia, vamos deixar aqui só um pouquinho. Como é que estaria a nossa situação hoje? Calma, não caiam da cadeira. Existe a lei de misericórdia. Então nós estamos reencarnados num momento misericordioso, com muitas oportunidades, e aí nós desperdiçamos a lei de misericórdia. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. É com base no que eu já convictamente sei de mim e quero me acolher, com fé na certeza que a verdade, eu vou me sentir muito melhor assim, é que eu consigo ter os níveis de cura na minha intimidade. E Jesus está nos chamando: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. O teu olhar me traz tanta paz,
só Ele é capaz de me dar direção. A tua voz desata os nós que trago no fundo do meu coração. Eu viajo pelo tempo, volto pra Genezaré. Seus cabelos pelo vento, seu olhar feito de fé, de longe já vem chegando a sublime embarcação. Eu na praia te esperando, no meio da multidão. Bem-aventurados, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amai e perdoai. Orai a quem te persegue, a si mesmo se negue. Tomai a tua cruz, levanta-te e vai. Bem-aventurados, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amai e perdoai. Orai a quem te persegue, a si mesmo se negue. Tomai a tua cruz, levanta-te e vai. Muita paz.